Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo
ao Centro Espírita Morada Cristã. Estamos felizes por ter você aqui conosco para mais um momento de tratamento espiritual. Nesse momento, coloque ao seu lado a sua garrafa com água para que seja depositado o remédio necessário ao seu tratamento. Hoje vamos iniciar o nosso tratamento com a leitura da mensagem número 35 do livro O Espírito da Verdade, de Espíritos Diversos, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, editora Luz Espírita, com o título Se Você Fizer Força. E nosso irmão André Luiz faz o seguinte comentário: diz você que não pode respirar o clima de luta na experiência doméstica. Entretanto, se fizer força no cultivo da renúncia santificante, fará da própria casa um refúgio de amor. Diz você que não mais suporta o amigo desajustado, mas se fizer força no exercício da tolerância, é possível consiga convertê-lo amanhã em colaborador ideal. Diz você experimentar imenso cansaço diante do chefe atrabiliário e inconsequente. Contudo, se fizer força sustentando a paciência, obterá nele ainda hoje um amigo fiel. Diz você que não adianta ensinar o bem. No entanto, se fizer força para exemplificar o que ensina, atingirá realizações de valor inimaginável. Diz você que se nota assaltado por enorme desânimo na pregação construtiva. Entretanto, se fizer força na sementeira da educação, transfigurará o seu verbo em facho de luz. Diz você, está desistindo da caridade ante os golpes da ingratidão. Mas se fizer força para prosseguir, ajudando sem exigência, surpreenderá na caridade a perfeita alegria. Diz você que está doente e nada consegue de nobre e útil. No entanto, se fizer força para superar as próprias deficiências, vencerá a enfermidade, avançando em serviço e merecimento. Diz você que conversação já lhe esgotou a reserva nervosa e dispõe-se à retirada para o repouso justo. Contudo, se fizer força para continuar atendendo aos ouvintes, olvidando a própria fadiga, ninguém pode prever a extensão da colheita de bênçãos que virá da sua plantação de gentileza e bondade. O grande bem de todos é feito nos pequenos sacrifícios de cada um. E se fizermos força para viver, segundo os bons conselhos que articulamos para uso dos outros, em breve tempo transformaremos a terra em luminoso caminho para a glória real. Que assim seja. Agora, após a leitura dessa linda mensagem, vamos silenciar as nossas mentes e, com a atenção voltada para nosso Mestre querido, vamos fazer a prece do servidor, de Emmanuel, contida no livro A Luz da Oração, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos, editora Clarim, que diz: Senhor,
Ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recursos para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a terra menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em Teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina, orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a sua vontade, misericordiosa e justa, se faça hoje e sempre onde estivermos. Assim seja. Passemos agora para a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Itens 5 a 8. Eficácia da prece. Tradução de Guilom Ribeiro, editora FEB. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois,
devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação, que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará de surgirem os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta a fé, exclamará: que boa ideia tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas dirão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho, que encontrarás o que necessitas? Porque não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura,
e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para guiar-te na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa é a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Que assim seja. Agora, para darmos prosseguimento ao nosso tratamento, deitemo-nos numa posição confortável e deixemos que nossos braços descansem ao lado do corpo. Tiremos alguns instantes para nos acomodar, alongar o corpo de maneira que acharmos melhor, para irmos nos desprendendo das tensões desse dia. Agora, você que está nos ouvindo, feche os olhos e tire um momento só para perceber como é a sensação de parar tudo ao final do dia, deixando de lado as coisas que aconteceram e fazendo uma pausa nas atividades que ocupam a sua mente. Agora leve sua atenção para a respiração, conectando-se com cada inspiração e expiração, sentindo o movimento suave do ar entrando no seu corpo e saindo. Relaxe. Nesse instante, visualize a imagem serena do Mestre Jesus entrando no seu quarto. A sua luz morna e suave penetra todo o ambiente, lhe dando a sensação de conforto e aconchego. Ao seu lado estão os trabalhadores da seara de amor e luz, que nesse momento irão fazer uma limpeza em todo o ambiente. Retirando as energias nocivas, emanações prejudiciais, acolhendo e encaminhando para tratamento os nossos irmãos sofredores. Agora eles iniciam o tratamento em você. Lhe dão um passe magnético que percorre todo o seu corpo, da cabeça aos pés. E agora concentram as energias salutares na área mais sensível do seu corpo, naquela que reclama maior atenção e tratamento.
Sinta a energia divina percorrer o seu corpo e inundar a sua mente, te tranquilizando e te trazendo paz e harmonia. Respire profundamente. Sinta a presença amorosa do nosso Mestre Jesus a te confortar e de seus trabalhadores do bem a te amparar. Aproveite esse momento de comunhão divina. Apenas respire e relaxe. Se sentir sono, não resista. Pode dormir. Aproveite esse momento de descanso e de tratamento. Esse momento é só seu, dedicado a você e à sua melhoria. Sinta a serenidade no seu corpo todo. Sinta a sensação de alívio e relaxamento por estar entregue aos cuidados de Jesus. Deixe que o descanso aconteça naturalmente e que essa música suave te envolva em vibrações de amor e paz.
Agora, chegando ao final do tratamento do dia de hoje, queremos te louvar, nosso Senhor Jesus, e agradecer a toda a equipe espiritual pelo tratamento realizado em nossos corpos, pela fluidificação de nossas águas e pelo clima de paz e harmonia em nossos lares. Te pedimos encarecidamente, Senhor, que nos dê força e persistência para continuarmos nosso tratamento. Coragem para olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos as mudanças necessárias para a nossa melhoria. Como também tolerância e paciência para resistirmos às dificuldades que surgirem nesse caminho. Permanece conosco hoje
e sempre. Que assim seja. Amigos, amigas, irmãos e irmãs de jornada, chegamos ao final de mais um momento de harmonização para tratamento espiritual do Centro Espírita Morada Cristã, pedindo a Jesus e à espiritualidade irmã e amiga que nos ampare e nos sustente em mais uma semana de trabalho e estudo. Nos vemos na próxima sexta-feira, se assim Deus permitir, em que em nossas vidas haja paz, haja luz, haja Deus. Um abraço fraterno e até lá!